Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Transform. Quero me apresentar, meu nome é Daiane e eu vou estar aqui juntamente com a minha amiga Jennifer, trazendo um novo quadro para esse canal. Nosso intuito agora é apresentar os 4 evangelhos do Novo Testamento, para você que ainda não conhece, não tem familiaridade, ou para você que já tem, que tal vir com a gente e conhecer algumas novidades ou algum contexto histórico que você não conhece. Então, eu te convido, a partir de hoje, você vem com a gente e vai conhecendo mais. Teremos aqui 4 vídeos sequenciais dos 4 evangelhos. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá ok? Então, vem com a gente. Primeiramente, eu queria dizer se você sabe o que é evangelho. O evangelho, na verdade, ele significa as boas novas. Então, o que é o evangelho de Cristo? O que é o evangelho na palavra de Deus? O evangelho, ele traz pra gente as boas novas de Cristo. Então, o objetivo de cada um dos escritores dos evangelhos é trazer a novidade de que aquilo que o Senhor, aquilo que Deus nos prometeu desde o Jardim do Éden, que viria alguém para a salvação de todos os judeus e dos gentios, ela se cumpriu através dos evangelhos. Então, é isso que vamos tratar hoje. Eu vou iniciar falando do evangelho de Mateus, né? É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Não necessariamente ele foi escrito primeiramente. Ele foi escrito provavelmente depois de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, por volta do ano 60 depois de Cristo. E Mateus, ele escreveu o evangelho com o objetivo de ir ao povo judeu. Então, o povo judeu já conhecia a palavra de Deus, já seguia os mandamentos de Deus. No entanto, eles ainda aguardavam o Messias que havia sido anunciado. E eles não criam que Jesus Cristo, era o Messias enviado de Deus. Então, Mateus vem e traz o evangelho das boas novas para esses judeus. E o que ele faz para apresentar para esses judeus os argumentos necessários para que eles creiam que Jesus é de fato o Messias enviado por Deus. Você vai ver que logo no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele vai trazer a genealogia de Cristo. Mas por que será que ele traz a genealogia de Cristo? Ele vai trazer a genealogia de Cristo porque a Bíblia é bem clara. Aquele que viria a reinar sobre todos, o rei dos judeus, o Messias enviado de Deus, ele viria da raiz de Davi. Então, ele teria que vir da raiz de Davi. Ele teria que vir da genealogia de Davi, sem nenhuma corrupção. Então, quando você abrir o Evangelho de Mateus, você já vai ver ele falando desde Abraão, toda a genealogia até chegar a Cristo. Certo? Então, isso ele faz por quê? Para chamar a atenção do público dele. Se o público dele era os judeus, e para os judeus isso era muito enfático, que ele viesse dessa genealogia, que viesse da semente santa, então ele traz isso, e assim ele consegue atrair os judeus para que observem os próximos argumentos dele de por que Jesus Cristo é o Messias, por que ele é o rei dos judeus, por que ele é o filho de Deus. Então, é assim que se inicia o livro de Mateus, certo? Então, para a gente se situar ali no contexto histórico, mais ou menos, isso aconteceu, né, numa época em que existia um certo vínculo ali entre a religião e a política. Então, eles dois eram muito entranhados. Não havia uma separação muito grande entre religião e política. Tanto que os judeus esperavam que o Messias ele fosse, de certa forma, um político, né? Que ele atuasse também na área política e não só na área espiritual. E por isso eles também não criam que Jesus era o Messias enviado por Deus. Naquela época também, eles tinham muito dentro de si o sentimento nacionalista, né? De somos Israel, somos o povo prometido de Deus. Então eles tinham muito entranhado isso neles. E também naquela época existiam principais grupos políticos religiosos. Dentre eles são os 3 principais: os saduceus, os fariseus e os mestres da lei. Então, esses eram os principais grupos políticos religiosos. Então, eles detinham ali o poder, mais ou menos, como eu posso assim dizer, da palavra de Deus, da verdade de Deus, dos mandamentos de Deus. E eles buscavam seguir, né, retamente os mandamentos do Senhor. Então, as leis mosaicas, eles zelavam muito para seguir corretamente essas leis. E com isso, eles usavam também para perseguir a Jesus Cristo. Porque eles não criam que Jesus era o Messias e eles também acreditavam que Jesus não cumpria as leis, né? Como pode? Mas enfim, naquela época eles pensavam desse jeito. Então eles perseguiam a Cristo com base na lei. E em Mateus
né, no decorrer do livro você vai ver que Mateus vem justamente depois da genealogia, ele vai falar e mostrar através da própria palavra do Antigo Testamento que Jesus é a raiz, que Jesus ele veio para cumprir os mandamentos, que Jesus ele cumpriu tudo que havia sido escrito desde o princípio, onde apontava a chegada do Messias. Então, tudo que apontava para a chegada do Messias, Cristo cumpriu. E para isso, Mateus usa muitas citações do Antigo Testamento. Você vai ver na leitura do livro de Mateus que existem várias referências do Antigo Testamento. Justamente por quê? Porque o foco dele era apresentar e provar que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus. Então você deve estar se perguntando, quem é Mateus? Bom, Mateus, ele era um coletor de impostos. O nome dele, na verdade, era Levi, ele era mais conhecido como Levi, filho de Alfeu. E quando Cristo o encontrou e o convidou para que o seguisse, ele teve uma mudança de vida. Então, Jesus também mudou seu nome de Levi para Mateus. E Mateus significa dádiva de Deus. Quando ele escreveu esse evangelho, ele não se identificou, né? Alguns estudiosos não caracterizam exatamente quem foi que escreveu o evangelho de Mateus. Mas por estudos de historiadores bíblicos da época, eles conseguiram chegar à conclusão de que muito provavelmente esse evangelho foi escrito por Mateus e pela distribuição do evangelho, eles deveriam o quê? Colocar nome aos evangelhos para que pudesse identificar e não houvesse confusão entre eles. Então, foi atribuído a Mateus este livro, tá certo? E como foi dividido esse livro? Bom, Mateus ele escolheu dividir esse livro em alguns tópicos. A primeira forma que ele dividiu foi em períodos de ensinamentos de Cristo e narrativas da história de Cristo. Então, se você ler, você vai observar aqui, do capítulo 1 ao 4, ele vai fazer uma narrativa do que aconteceu naquela época, ou do que aconteceu em determinado período da vida de Cristo. E do capítulo 5 ao 7, ele vai trazer alguns ensinamentos de Jesus Cristo para o povo naquela época. Aí ele vai do capítulo de 8 ao 9, trazendo novamente um período de narrativa. Do período no capítulo 10, um capítulo só de ensinamentos. Do 14 ao 17, novamente narrativa. Do 18, ensinamento. Do 19 ao 22, novamente uma narrativa. Do 23 ao 25, ensinamento. E do 26 ao 28, ele vai trazer a narrativa dos últimos momentos da vida de Cristo aqui na Terra e também da sua ressurreição e da ascensão, tá certo? Então, ele trouxe desta forma uma das divisões para você interpretar melhor o livro de Mateus, mas ele também trouxe umas divisões, 5 divisões que são consideradas divisões maiores. E o que os historiadores acreditam, porque ele dividiu desses 5 maiores blocos? Eles acreditam que ele fez de forma propositada, com o intuito de linkar esses 5 blocos aos 5 primeiros livros, que são os 5 livros de Moisés, justamente para trazer aos judeus o vínculo de que Jesus Cristo é o Messias que eles tanto aguardavam, tá certo? Então, essa é a apresentação do livro de Mateus, né? Eu convido a você que se leu, leia novamente com um olhar mais atento, né? Buscando essas diferenciações. E se você ainda não leu, bom, eu te convido a ler, porque ele traz uma história belíssima, ele traz a história da nossa salvação de uma forma muito genuína, muito bonita. Então, leia esse livro. E se você já leu, ou se você, enquanto estiver lendo, no período que você vê esse vídeo, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, coloca aqui pra gente na descrição desse vídeo, compartilha aqui com a gente. Quem sabe a gente não possa fazer um novo vídeo trazendo mais esclarecimentos de pontos específicos, de curiosidades, tá certo? Outro ponto-chave do livro de Mateus, né, para encerrar aqui o nosso vídeo, é o versículo 5:17. Eu vou ler aqui com vocês. Se você tem a Bíblia, peço que você abra aí. Se você não tem, tem no celular várias opções de aplicativos da Bíblia. Então, baixe uma aí para você acompanhar com a gente, para você ler no seu trabalho, no transporte público, onde você estiver. Se você tiver com um tempinho, leia a palavra de Deus, busque mais conhecimento da palavra de Deus, porque o que a gente precisa é buscar de Deus para que Ele se revele a nós, tá bem? Deixa eu achar aqui. O versículo central do livro de Mateus é: não penseis que eu vim destruir a lei
ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. O que traz esse versículo? A verdade que traz esse versículo. Para aqueles que conhecem as leis mosaicas, os 10 mandamentos, nós sabemos que é muito difícil de cumpri-los, para não dizer impossível cumpri-los à risca. Para um homem que já nasceu condenado ao pecado, que já nasceu com o pecado intrínseco na sua alma, no seu coração e no seu espírito. Então a gente, humanamente, não consegue cumprir os mandamentos de Deus. Mas aquele que veio de Deus, aquele que é o Emanuel, o Filho de Deus, ele veio e ele cumpriu cada ponto da lei do Senhor. Ele cumpriu cada ponto dos mandamentos. Ele não falhou em nenhum e ele cumpriu de forma maravilhosa e esplendorosa. Então ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir nele tudo que a gente jamais poderia cumprir. E essa é a mensagem do livro de Mateus. Que a gente não conseguiria por nós próprios nos ligar a Deus novamente ou conseguir a salvação. Mas por meio de Cristo, do Deus que se fez homem, para morrer por cada um de nós, que padeceu pelos nossos pecados, que carregou sobre si as nossas dores, que pagou o preço que não era dele, mas que era nosso, por meio desse homem, enviado por Deus, nós podemos ter acesso à salvação, nós podemos ter acesso novamente a Deus. Então, fica aqui com a gente, preste atenção aqui nos próximos vídeos que a gente vai lançar aqui, sobre os próximos evangelhos de Marcos, de Lucas, de João, e você vai ver que cada um deles traz Cristo de uma forma diferente. Mateus trouxe Jesus Cristo como um judeu, que cumpriu todas as orientações, todas as ordenanças de Deus, de forma sublime, que morreu e que ressuscitou e que foi para a glória. E ele nos prometeu que voltaria para nos buscar. E você vai ver nos próximos que ele também faz essa promessa. E aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique aqui embaixo no curtir, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma curiosidade de algo bíblico que você não sabe ou que você gostaria de ter mais informações, deixa aqui escrito na descrição desse vídeo, tá bem? A gente vai dar uma olhada e quem sabe a gente não faz um vídeo novo com a sua dúvida, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês, tenham um ótimo dia, que Deus abençoe.